A gente vai dando os bons dias aqui para todo mundo que está assistindo aqui esse nosso mini curso de introdução ao direito ambiental, que é um curso que a gente está promovendo, né, pelo nosso grupo Redireito, por intermédio da nossa atividade, por nossa ação, Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, o VIDA, que tem o singelo nome de fantasia de Quital Ambiental. Né? Então, nosso objetivo aqui, nesse mini curso, é fazer mesmo, conversar um pouquinho a respeito dos conceitos iniciais, introdutórios mesmo do direito ambiental, falando, né, de conceito, objeto, né, finalidade, e também encerrando falando sobre os princípios do direito ambiental e deixando aí a margem para quem quer, né, quem desejar depois fazer os devidos aprofundamentos, né? A gente vai iniciando aqui, vamos pegar aqui os nossos controles e a gente vai falando aqui a respeito dessa, né, dessa introdução, voltando aqui para falando um pouco a respeito do nosso objetivo. E nós vamos logo falar a respeito da questão do meio ambiente como um bem jurídico a ser tutelado. Ou seja, a gente sabe que o direito ele busca tutelar interesses da sociedade e que por isso, em função, né, do grande interesse, da necessidade que a humanidade tem tido, né, principalmente nos últimos anos, em função da existência de uma sociedade de risco, de nós compreendermos que todas as nossas atividades elas acabam exercendo ou desempenhando algum tipo de impacto sobre o ambiente, a gente começa a ter essa percepção de que o direito ele precisa tutelar e para o direito tutelar ele precisa ter determinados entendimentos e precisa de alguma forma conformar, né, o alcance dessa sua proteção. E por isso a gente vai logo iniciando lá, jogando para o caput do artigo 225 da nossa Constituição, que vai dizer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial, a sadia a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse caput do artigo 225 traz para a gente um monte de informação. E a gente não vai se deter nisso aqui agora e fica para o aprofundamento que cada pessoa desejar realizar em relação à questão constitucional do meio ambiente. Mas acaba sendo necessariamente importante porque a própria Constituição ela já vai trazendo aí algumas definições importantes, principalmente quando a gente fala a respeito de quem tem interesse, né? Também a delimitação de que ambiente deve ser protegido. E aqui ela já está dizendo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, o entendimento de que todos os elementos existentes no ambiente, ou seja, tudo aquilo que está à nossa volta, precisa estar em harmonia, precisa estar em conformidade. Porque quando você perde esse equilíbrio, alguma coisa vai acontecer. É esse o entendimento inicial, bem, né, bem raso, daquilo que a gente pode compreender a respeito dessa necessidade do equilíbrio ambiental. Além disso, vem trazendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, ao mesmo tempo, o dever de defender e preservar, não só para a nossa geração, como também para as futuras gerações. E a gente vai ver, em termos de principiologia, um pouco mais lá na frente, o que isso quer dizer. Mas, quando a gente vai buscar um conceito jurídico de meio ambiente, a gente vai encontrar no nosso país um conceito que está lá no artigo 3º da Lei 6938 de 1981, que é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente. E que vocês estão vendo aí na tela, que é, né, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. A gente não pode esquecer que esse conceito é um conceito de 1981, né? Ou seja, ele reflete
o pensamento ambiental ou a gente pode colocar aí o governamental ambiental de uma época, né? Hoje a gente consegue compreender melhor o que são os componentes do meio ambiente e que isso em algumas legislações estaduais ou mesmo, né, em outras normas infralegais, esse conceito ele já expressa algum tipo de mudança. Aqui na Bahia, nós temos a Lei 10.431, que é de 2006, e que ela já traz, né, o espelho de um outro pensamento do que seja meio ambiente. E eu costumo trazer ele porque eu acho que ele é bem completinho para a gente compreender esse alcance do conceito de um conceito legal de meio ambiente. Que ele vai dizendo o seguinte: é que o meio ambiente é a totalidade dos elementos e condições que, em sua complexidade de ordem física, química e biológica, ordem física, química, biológica, socioeconômica, cultural e em suas interrelações, dão suporte a todas as formas de vida e determinam sua existência, manutenção e propagação, abrangendo o ambiente natural e o artificial. Ou seja, quando a gente vai ver logo, você já vê totalidade, alguns conceitos ou algumas palavras que acabam sendo importantes para a compreensão de meio ambiente nos dias de hoje. E aí você vai ver totalidade, complexidade, né? A proteção, todos esses elementos aqui de ordem física, química, biológica, socioeconômica e cultural, e fala das interrelações desses elementos. Isso é muito importante para a gente ir compreendendo, né, o que sejam esses elementos que nós estamos falando aqui. Tá joia? E aí, veja só, em qualquer lugar que você for procurar, na doutrina, na jurisprudência, na legislação, né, nós vamos encontrar aqui meio que uma citação do que é que seja, tá? Então, nós vamos ver aqui, olha, como meio ambiente natural, os recursos naturais, como ar, atmosfera, clima, solo, subsolo, águas interiores e costeiras, superficiais e subterrâneas, estuários, mar territorial, paisagem, fauna e flora. Assim como a gente tem como meio ambiente social. E claro, aqui a gente vai fazer alguma distinção, porque normalmente vai se encontrar por aí meio ambiente artificial. Eu prefiro tratar como meio ambiente social, porque você tem aí uma subdivisão em pelo menos 3 subcategorias aí. Por isso eu costumo chamar de meio ambiente social. E aí a gente vai ter o meio ambiente artificial propriamente dito, que são os recursos artificiais, como o conjunto de edificações dos equipamentos públicos, né? Ou seja, tudo aquilo que acaba sendo manipulado e realizado, feito pelas mãos do homem. Assim como a gente tem o chamado meio ambiente cultural, que fala dos recursos culturais como patrimônio histórico, artístico, arqueológico e turístico, certo? E também o meio ambiente do trabalho, que diz respeito a todas as condições de saúde e segurança do trabalhador, tá certo? Então, veja só, nós temos aí como categorias principais, dentro dessa nossa formulação aqui, o meio ambiente natural e o meio ambiente social. E o social, ele se subdivide em 3 subcategorias, que seriam o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Falou? Vamos para frente. E, dito isso, a gente precisa compreender, né, que do ponto de vista da proteção legal de meio ambiente no nosso país e em outros países também, claro, existe todo um sistema de proteção internacional do meio ambiente. O meio ambiente como um bem, ele é considerado um bem incorpóreo, né? Ou seja, você enxerga aí a universalidade, todo o complexo, né, existente, aí, todo um sistema existente que precisa se manter em equilíbrio, tá? E que, portanto, você não dá, não vou dizer aqui como uma ficção jurídica, né, mas como a gente costuma, falar, como dentro do direito a gente vai chamar de uma realidade jurídica,
a incorporeidade ou imaterialidade, vou chamar assim, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como está colocado na Constituição e o sistema de proteção legal existente no nosso país. Existem, né, manifestações materiais do meio ambiente e essas manifestações materiais, elas podem ser apropriadas pelas pessoas, pelas organizações ou pelos governos, né? Mas o meio ambiente, quanto um sistema estruturado, ele não tem corpo, o seu valor é enquanto universalidade e ele é insuscetível de apropriação. Ele não pertence a ninguém, mas também, meio que contraditoriamente, pertence a todo mundo. Isso, para não deixar mais confusas as cabeças, a gente vai fazer a distinção existente na doutrina entre macrobem ambiental e os microbens ambientais. E eu trago aqui uma figura que eu tirei lá de uma cartilha editada pelo governo do estado da Bahia sobre águas, e que aqui tem meio que uma bacia hidrográfica, né, retratada. Você tem aqui um rio, que é o corpo principal dessa bacia hidrográfica. Você tem aqui, né, uma espécie de afluente aqui, tá? E ao longo desse rio nós vamos encontrar, olha, várias atividades, né, humanas e também outros recursos naturais. A gente vai encontrar aqui uma cidade, vai encontrar também, né, uma área agricultável. Eu imagino que isso aqui seja uma espécie de reserva legal. Olha a área de preservação permanente aqui. Você tem aqui uma vilazinha, você tem indústria, né, e ele deságua aqui no mar. Quando a gente pega isso aqui, a gente vai chamar de macrobem ambiental, né, que é essa ideia, né, da imaterialidade do meio ambiente enquanto complexo, tá? Enquanto universalidade que precisa ser, cujo equilíbrio precisa ser protegido, precisa ser conservado ou preservado, tá? E aqui, cada um desses bens aqui, eles serão os microbens ambientais. Esse macrobem, ele pertence a toda a sociedade e do ponto de vista de dominialidade, de patrimonialidade, não pertence a ninguém, nem mesmo ao poder público, tá? E nós vamos encontrar aqui os microbens ambientais, que vai ser, né, o solo, as árvores, né, as unidades habitacionais aqui, né, nessa cidade, né, essa fábrica pertence a alguém. O rio, a depender da sua situação, que descrita, né, lá no artigo 20 da Constituição, ele vai pertencer à União ou ao Estado Federado, tá? E nós temos aqui também o mar territorial, que é um bem da União, certo? Então, cada um desses microbens, que eles podem ser utilizados, eles podem ser apropriados, certo? Mas eles não podem ser utilizados de qualquer forma, porque a legislação ela dá os parâmetros para a utilização desses microbens ambientais para que esse macrobem, como um todo, ele não sofra degradação. Tá joia? Não sei se ficou entendido aí para vocês, mas existem aí diversos livros que podem, e artigos também publicados, que podem, né, melhorar o entendimento de cada um. Tá joia? Vamos para frente. Tá bom? Então, veja só. Esse equilíbrio ambiental, do macrobem ambiental, ele é considerado um direito humano fundamental e ele é um direito difuso, né, que tem essa conceituação legal aí, que é de transindividual, de natureza indivisível e de que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. E o que quer dizer que querem dizer essas características? Primeiro, a característica da transindividualidade, porque ele transpõe o simples interesse de cada ser humano individualizado, tá? Ou seja, o seu interesse se torna coletivo, de toda a sociedade, de toda a coletividade, tá joia? Ou seja, o equilíbrio ambiental é o interesse da sociedade. Indivisibilidade do objeto. Você vai entender que qualquer coisa que aconteça, seja no sentido de desequilibrar, seja no sentido também de recuperar o equilíbrio, vai acontecer
dentro desse complexo, e não apenas, digamos assim, pegar um exemplo aqui muito claro na região em que a gente vive aqui no estado da Bahia, que é o sul da Bahia. Nós temos aqui bacias hidrográficas importantes, como a bacia do Rio Cachoeira e a bacia do Rio Almada. E o Rio Cachoeira, por exemplo, ele passa no meio de uma cidade aqui, que é a cidade de Itabuna. E de vez em quando a gente ouve falar de despoluição do Rio Cachoeira em Itabuna. Isso não existe, né? Ou seja, tanto o fator poluição quanto o fator recuperação de um rio como esse, ou qualquer outro rio, tá? Ele passa necessariamente pela recuperação de todo ele e, na prática, de toda a bacia hidrográfica, considerada não só o curso d'água, como também o solo, o ar, as atividades ali existentes, a existência da flora que protege o solo e protege a água também, tá? Assim como também a manutenção da fauna existente naquele lugar. Então não dá simplesmente para você falar em despoluição de um rio, por exemplo, a partir de uma única cidade. Ou então na existência de um distrito industrial, por exemplo, você falar em despoluir o ar daquela localidade, falando apenas em adotar determinadas medidas para que uma única fábrica ela realize esse trabalho. Todo o trabalho precisa ser feito como um todo. Por quê? Porque o objeto a manutenção, recuperação da qualidade ambiental, ou mesmo a melhoria da qualidade ambiental, ela é indivisível, tá bom? E aí, a indeterminação do sujeito, por que isso? Porque é impossível, dentro dos direitos difusos, você simplesmente numerar, você quantificar o número de pessoas que serão beneficiadas. Se a gente pega, por exemplo, a despoluição de um rio, como o Rio Cachoeira, que eu me referi anteriormente, você vai ter aí vários habitantes de várias cidades, né? E não só os habitantes dessas cidades, mas as pessoas que de alguma forma dialogam com essa cidade, seja para visita, para turismo, por exemplo, ou então para a realização de outras atividades, né? Seja simplesmente uma ida rápida, ou a simples passagem por aquele lugar, né, numa viagem, ou mesmo para suas atividades laborais. Então você não tem como quantificar, eu não vou beneficiar fulano, cicrano ou aquele grupo específico, mas você vai beneficiar toda uma coletividade que você não consegue quantificar. E você não consegue quantificar por quê? Porque entre elas não existe uma coisa que a gente chama de relação jurídica base. Existe somente o vínculo fático que liga esses sujeitos. Que vínculo fático é esse? Seja o impacto negativo, que é a degradação ambiental, ou seja, a preservação, melhoria ou recuperação da qualidade desse ambiente. Tá joia? Que aí, claro, quando nós falamos em melhoria da qualidade de vida, nós falamos em bem-estar, nós estamos falando de uma forma geral em satisfação das necessidades coletivas que tem aí um reflexo na individual. Tá joia? Vamos para frente aqui. Beber uma aguinha. E aí, qual é o ramo do direito que vai regular as nossas atividades dentro dessa relação que nós precisamos ter com o ambiente? Nós estamos falando aqui do nosso direito ambiental. Nós vamos falar aqui a respeito do seu conceito, do seu objeto e também dos seus princípios. E a gente começa aqui por uma citação hoje o Papa do Direito Ambiental brasileiro, que é o professor Paulo Afonso Leme Machado, que ele vai dizendo logo de cara que o direito ambiental é um direito sistematizador, que faz a articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que integram o ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas ambientais e sua abordagem antagônica. O direito ambiental não ignora o que cada matéria tem de específico, mas busca interligar esses temas com a argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de prevenção e de reparação, de informação, de monitoramento e de participação. De alguma forma aqui, o professor Paulo Afonso Leme Machado está dizendo para a gente que o direito ambiental ele vai buscar uma série de conhecimentos já existentes em outras
em outros ramos do direito, já que dentre os ramos do direito hoje conhecidos, hoje consolidados, o direito ambiental é um dos mais novos. Aí ele vai buscar no direito constitucional, no direito penal, no direito civil, no direito administrativo, né, e em vários outros ramos, né, eu estou citando aqui somente aqueles que a gente pode, né, considerar como principais, como aqueles que mais aparecem, melhor dizendo. Ele vai buscar nesses ramos os institutos já existentes ali, ele vai consolidar e dar a esses institutos, digamos assim, uma ideologia ambiental, ou seja, esse sentido de proteção ambiental que até algum tempo não existia. Tá bom? Além do professor Paulo Afonso Leme Machado, tem um interessante também, que é um outro conceito, né, um outro entendimento, que é o do professor Edson Milaré, que ele vai dizer que o direito ambiental é um complexo de princípios e normas reguladoras das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando a sustentabilidade para as presentes e para as futuras gerações. Aí ele vai falar que é complexo, que há princípios e normas, e não somente normas, tá? E aí veja que essas normas, elas disciplinam as atividades humanas. A gente precisa compreender essa dimensão, que o direito ele serve para disciplinar as atividades humanas, tá bom? José Luiz Serrano, né, é um dos conceitos que eu acabo mais utilizando. Ele vai dizer, olha, que o direito ambiental é um sistema, tá? E não conjunto. Ele vai aí para sistema. Lembra, esse Milaré falou que é um complexo e que tem, né, de certa forma, o mesmo sentido que Serrano usa. E ele vai dizer que é um sistema de normas, de princípios, de instituições, de práticas e de ideologias jurídicas que regulam as relações entre os sistemas sociais e seus entornos naturais. Tá? Acaba tendo praticamente aí o mesmo sentido de Edson Milaré, só que aqui ele vai falar que, além de normas e princípios, você tem instituições, você tem práticas, você tem ideologias, ou seja, você guinda aí o sentimento, a subjetividade também, para a subjetividade e os costumes também, os hábitos também, para o reconhecimento deles de importância, né, para a proteção ambiental, tá bom? E a gente tem aqui também uma outra divisão, uma divisão que o professor José Afonso da Silva vai falar, dizendo que existe um direito ambiental objetivo, que são, né, o conjunto de normas jurídicas disciplinadoras da proteção da qualidade do meio ambiente, e claro que, além disso, a gente vai adicionar aí nessa classificação aí do professor José Afonso, né, dentro do direito ambiental objetivo, a gente vai ter aí as instituições existentes, a gente vai ter aí os princípios, né, a gente vai ter aí as práticas, né, minimamente falando aí em termos daquilo que a gente pode encontrar como fontes dos quais a gente pode extrair normas que vão disciplinar essas nossas ações. E ele vai também ele vai encontrar aqui o direito ambiental como ciência, que é, claro, a busca do conhecimento e da sistematização desse conhecimento, de normas, de princípios, de práticas, de ideologias, de institutos existentes, tá? Buscando aí a ordenação, né, a ordenação das nossas atividades tendentes a buscar a qualidade do ambiente. Disso tudo que a gente falou, a gente pode fazer esse resumo aqui, olha. O direito ambiental, ele precisa ser visto como um sistema e não como um conjunto, que existe diferenciação nisso, né? O sistema, ele reconhece a complexidade e reconhece também a interatividade ou interdependência de todos os elementos que constituem isso aqui, tá? Que busca múltiplas fontes, ou é o pensamento de Serrano, ou aquilo que Edson Milaré já fala, ou aquilo que Paulo Afonso falou, né, dos diversos ramos do direito que são buscados para formar as normas do direito ambiental. Então, essa busca e o reconhecimento dessas múltiplas fontes e que buscam, né, ordenar o nosso comportamento nessa relação, né, da sociedade com o entorno. Tá joia? Vamos para frente? Tá entendido? Beleza. Então, vamos lá, olha.
Dito isso, a gente vai começar a falar a respeito dos princípios do direito ambiental. E eu trago aqui também, novamente, uma outra citação, que é do professor, né, e ministro do Superior Tribunal de Justiça, professor Antônio Herman Benjamin, que ele vai dizendo que os princípios eles servem de critério básico e inafastável para a exata inteligência e interpretação, ou seja, para você compreender bem o direito ambiental, você precisa ir aos princípios, conhecer inicialmente e depois se aprofundar nesses princípios, tá? Então, a partir daí é que você vai ter mesmo a exata dimensão de compreensão e interpretação das normas que compõem o sistema jurídico ambiental. Né? O conhecimento dos princípios é uma condição indispensável para a boa aplicação do direito ambiental, tá bom? E veja uma coisa importante, como é um ramo do direito relativamente novo, existem aí, a depender do autor que você pegar para estudar, para se aprofundar, você vai encontrar aí um monte de nomenclatura, tá? A respeito de princípios. Existem alguns princípios que são consagrados já hoje, mas você vai encontrar aqui. A gente, né, para fins didáticos, a gente acabou pegando aí um monte de princípios para que você possa ir conhecendo, né? Fizemos aí uma compilação, uma sistematização de vários princípios, alguns deles que estão somente na doutrina e outros que já estão na prática também, e alguns que são consagrados, inclusive, pela jurisprudência dos nossos tribunais superiores. O primeiro deles, que eu trago para vocês, e aí eu vou também ter que falar um pouco rápido a respeito dos princípios, porque senão a gente estoura, né, o tempo e acaba ficando muito cansativo. Tá? O primeiro deles é o reconhecimento de que, né, há um direito humano fundamental. Tá? E aí, nessa questão do reconhecimento de um direito humano fundamental como princípio do direito ambiental o reconhecimento de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito subjetivo fundamental do ser humano. Ele é inafastável, ele é essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, ele é indisponível. E aí, quando a gente está falando de macrobem ambiental. Tudo que a gente falar aqui, lembra lá, volta lá para o conceito, para o entendimento do que seja o macrobem ambiental. Tá? Não vamos ficar somente no entendimento de microbem ambiental. Tá joia? Vamos lá. O princípio da solidariedade. Talvez, se a gente compreender bem a questão do direito humano fundamental e o princípio de solidariedade, a gente já anda um bocado na aplicação, né, das leis ambientais, gente. O princípio da solidariedade, ele impõe o reconhecimento de que a vida que se protege no texto constitucional, claro, e infraconstitucional, logicamente, não é apenas a vida atual, e nem é somente a vida humana. É importante a gente compreender isso, né? Principalmente quando a gente começa a falar hoje de direito ecológico, quando a gente fala sobre direito dos animais, quando a gente fala a respeito dos direitos da natureza, por exemplo, a gente precisa compreender bem e introjectar o princípio da solidariedade, porque tudo está inserido no conjunto global dos interesses e direitos das gerações presentes e futuras de todas as espécies vivas da Terra, e não somente no interesse do que a gente chama de espécie humana. O princípio do desenvolvimento sustentável, né, ele vai justamente falar a respeito desses limites, né? Ou seja, uma espécie de operacionalização ou concretização do próprio princípio da solidariedade, em que a utilização dos recursos naturais deve satisfazer as necessidades das atuais gerações, sem comprometer a satisfação das necessidades das futuras gerações. A gente também relembrar aquilo que está formulado, né, desde 1987, lá no relatório Brundtland, chamado relatório Nosso Futuro Comum, que é um dos clássicos do ambientalismo contemporâneo. Tá? Outro, a necessária ação estatal, em que você precisa compreender que o Estado como um todo, ou seja, os entes estatais, eles são uma espécie de guardião desse interesse
geral, pela manutenção da qualidade ambiental. Então, isso se transforma em um verdadeiro dever de defender e preservar, no âmbito dos poderes do Estado, né? E também pela ação, pela atividade compulsória de órgãos, entidades e agentes, traz aí essa obrigatoriedade. E existem leis específicas para isso, a exemplo da Lei Complementar número 140, que fala a respeito da competência dos entes federativos no Brasil, e que tem um artigo, inclusive, específico lá, em que dizem que obrigatoriamente, na ocorrência ou na iminência de ocorrer um dano ambiental, o ente federativo ele não pode deixar de agir para evitar, né, ou fazer cessar aquele dano que esteja ocorrendo ou esteja prestes a acontecer. Nisso a gente também tem aí um dos princípios consagrados, que é o princípio da prevenção, que se parece muito com um outro princípio que a gente vai ver logo mais adiante, tá? Prevenção é a obrigatoriedade de se adotar todas as medidas que sejam necessárias para evitar que ações humanas causem danos ambientais, irreversíveis ou de difícil reparação. Ela cuida do risco concreto e potencial, ou seja, quando você conhece os riscos que podem acontecer, aquilo que são os impactos que podem acontecer em função de uma determinada atividade. Existem hoje a técnica, a ciência, ela já tem conhecimento de muitos riscos e impactos que podem ser causados por determinadas atividades. E por isso, a aplicação do princípio da prevenção. Então, quando você ouvir falar em prevenção, você vai sempre relacionar ao risco concreto, aquele que já é previsível pelo conhecimento, tá? Junto dele, atua o princípio da precaução, que a precaução ela se preocupa com a ausência de absoluta certeza científica da causação de determinados danos. Ou seja, se você tem a incerteza científica de que uma determinada atividade ela vai causar dano, você precisa, né, tomar medidas que sejam eficazes e economicamente viáveis para prevenir essa degradação. Ela vai falar do risco abstrato, né, ou seja, aquele que você não sabe ainda. Pode acontecer. Aí, em função desse pode acontecer, você vai tomar medidas que possam evitar ou mitigar. Né? Um grande exemplo que a gente tem aqui no Brasil, já objeto de muita coisa, né? É o dos organismos geneticamente modificados, né? Ou mais conhecidos como transgênicos. Tá? Assim como também a gente tem o problema das estações de radiobase de celular e tal, e que ainda causa muita dúvida, muita polêmica e muita discussão a respeito disso, enquanto você ainda não tem um desenvolvimento da técnica. E principalmente nesse momento que a gente já fala em implantação do 5G do celular e os estudos para o 6G, a gente mais do que nunca chamado a tentar compreender essa dimensão do cuidado ambiental. Então, a gente tem lá o princípio da prevenção e o princípio da precaução aqui, né? Uma cuida do risco concreto e a outra do risco abstrato. E aí a gente tem também um outro que tem passado por algumas reformulações, tá? E que a gente vai chamar aqui de poluidor pagador. Em alguns lugares você vai ver usuário pagador. E está falando a respeito de externalidade, ou seja, as atividades que são realizadas, elas podem, e aí está dentro da teoria do risco, né? Essas atividades realizadas, tá? Elas podem causar determinados impactos que estão fora do seu controle. Isso é chamado de externalidades. E os custos para evitar, ou para mitigar, que é diminuir os impactos, ou então para recuperar, eles devem ser suportados pelo degradador, tá? Assim como também você tem um entendimento aí de que os recursos ambientais eles têm um valor econômico.
E se alguém quer utilizar, seja direta ou indiretamente, esse recurso, ele precisa pagar à sociedade. A sociedade ela precisa ser ressarcida pela utilização direta ou indireta desses recursos. Guilherme, dê um exemplo de utilização direta ou indireta. Nós vamos falar aqui do recurso água, por exemplo. Quando uma indústria, por exemplo, retira a água de um manancial hídrico, seja um rio ou de águas subterrâneas, ele vai fazer o uso direto desse recurso. Digamos que ele não retire a água diretamente da natureza, mas ele receba a água de um serviço já prestado pelo poder público. Mas aquela água ela vai ser destinada para algum lugar. No momento em que ele descarta essa água, ele está fazendo um uso indireto do recurso no que diz respeito à utilização desse recurso no meio natural. Certo? Junto a isso, olha, esse princípio, a gente precisa enxergar ele do ponto de vista preventivo. Ou seja, o poluidor pagador ou o usuário pagador, ele vai buscar prevenir, evitar a causação de um dano. Certo? Porque se o dano for causado, aí entra um outro princípio, que é o princípio da responsabilidade. Ele é aplicado, olha, como corolário, como algo importantíssimo da gestão que antecipa o risco ambiental. Ou seja, você está dizendo à pessoa que se ela causar algum dano, pessoa física ou jurídica, que se for causado algum dano, ele vai responder, sujeito a sanções cíveis, penais ou administrativas pelo dano causado. Tá? E aí a gente vai entrar aí na seara das chamadas responsabilidades ambientais. Causou um dano, vai sofrer algum tipo de penalidade. Seja do ponto de vista objetivo, quando você fala na responsabilidade civil, ou seja, independentemente da existência de culpa, será obrigado a recuperar o meio ambiente e também ressarcir a sociedade por meio, no minimamente, de compensação ambiental. Tá? Além disso, e aí ocorrendo a responsabilidade com culpa ou responsabilidade subjetiva, quando você fala na responsabilidade penal, se ocorrer crime ambiental previsto na lei, ou se incorrer em infração administrativa que esteja previsto em decretos ou outras regulamentações administrativas, ou seja, que sejam oriundas do Poder Executivo dos entes federados. Tá ok? Vamos para frente aqui. E aqui a gente tem um princípio que é um princípio relativamente novo, que é o do protetor-recebedor, e outras pessoas chamam de provedor-recebedor. Ou seja, nessa coisa, a gente costuma só pensar em quem causa dano ao ambiente. Mas existe também as pessoas, que a gente está chamando de atores sociais, que fazem trabalho de recuperação ou de manutenção do meio ambiente. E essas pessoas, o princípio do protetor-recebedor diz que esses atores sociais que realizam atividades de proteção ou manutenção da qualidade ambiental, elas precisam ser, de alguma forma, beneficiadas ou oferir algum tipo de vantagem econômica, seja a percepção direta de dinheiro, tá? Ou mesmo ter acesso a determinados benefícios fiscais do Estado, tá bom? E a gente tem também a chamada função socioambiental da propriedade, ou seja, a nossa Constituição, ela consagra o direito à propriedade, mas ao mesmo tempo que ela consagra o direito à propriedade, ela consagra também a obrigação de manutenção, de cumprimento da função ambiental da propriedade, que é que a gente está chamando de socioambiental. Tá? Por quê? Porque essa função ela não diz respeito somente à questão ambiental propriamente dita dos recursos naturais, mas estão aí a dimensão econômica e também a dimensão social da questão da sustentabilidade, ou seja, a garantia da manutenção
do usufruto do direito de propriedade está diretamente vinculada a observar os requisitos de sustentabilidade. A nossa Constituição vai ter aí duas dimensões: a função social da propriedade urbana e também a função social da propriedade rural, e vai colocar os requisitos para a manutenção da garantia, né, do direito de propriedade. Tá? Nós temos também um outro princípio importantíssimo, que é o da democracia ou da participação, que é justamente o cumprimento dos direitos constitucionais, a ampla informação e a participação da sociedade civil. Daí a existência de vários conselhos. No Sistema Nacional do Meio Ambiente mesmo, você tem desde o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e passando também pelos conselhos estaduais, e você tem também os conselhos municipais de meio ambiente, só para citar um exemplo, né, da operacionalização desse princípio da participação. E a depender de determinadas políticas de interesse ambiental, você tem também aí determinados outros instrumentos para participação popular, como a gente vê aqui, olha, as atividades de educação ambiental, informação, o direito de petição, a iniciativa popular, as ações judiciais, elas são importantíssimas para o cumprimento desse princípio. Tá? Uma outra coisa que é fundamental para esse princípio é o princípio da publicidade ou da informação. Tá? Ou seja, é o entendimento de que toda e qualquer informação que seja referente ao meio ambiente, ela é de interesse da sociedade, portanto ela é pública. Tá? Ou seja, qualquer cidadão pode e deve ter acesso a essa informação. E aí existe a referência legal, inclusive, a existência de leis que prevêem o exercício desse direito, a Lei 10.650, por exemplo, que é específico para informações ambientais, a Lei de Acesso à Informação também, assim como também nós temos uma outra lei, que é a Lei de Proteção do Usuário de Serviços Públicos. Todas elas têm mecanismos de publicidade ou informação, seja especificamente ambiental, como também para outras questões referentes ao exercício da cidadania. O princípio da ubiquidade, ele vai reconhecer que as questões ambientais devem ser levadas em consideração toda vez que uma política, uma atuação ou uma legislação sobre qualquer atividade, sobre qualquer obra, tá? Ela tiver que ser criada ou produzida, precisa se levar em questão, melhor dizendo, me desculpem, precisa levar em consideração as questões ambientais. Quer ver uma coisa importante para cumprimento do princípio da ubiquidade? É o que a agenda ambiental da administração pública, por exemplo, que é regulada por uma resolução específica, melhor dizendo, por instrução específica do Ministério do Meio Ambiente, que traz para toda a administração pública brasileira, infelizmente ainda não como critério de obrigação, mas a gente espera que isso aconteça, né? A realização de uma série de ações e adaptações para que a administração pública brasileira seja considerada uma administração sustentável. Assim como, recentemente, a publicação e entrada em vigor da nova lei de licitações e contratos, ela traz no seu bojo a ideia de licitações sustentáveis. E aí a gente vai encontrar uma série de outras coisas existentes por aí que são concretização do princípio da ubiquidade. Tá? A gente está quase chegando ao fim e a gente traz aqui o princípio do mínimo existencial ecológico, que diz que, para além da previsão constitucional do mínimo existencial, ressalta a convicção de que a dignidade da pessoa humana está diretamente relacionada, tá, à qualidade ambiental e à dignidade também dos outros seres. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Tá? E, claro, tudo hoje que se fala a respeito de saúde, bem-estar, satisfação de necessidades, precisa estar vinculada à qualidade ambiental. Não tem como fugir disso. Tá? Nosso último princípio, a proibição do retrocesso ecológico. Esse princípio, tá? O anterior também, e esse princípio, eles têm sido muito mais utilizados na
função jurisprudencial, tá? Tem sido muito mais utilizados pelo Poder Judiciário em uma série de ações que são movidas, né, em face da degradação ambiental. E vai dizendo o seguinte, que a salvaguarda do meio ambiente tem caráter irretroativo. Não pode admitir o recuo para níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados, a menos que as circunstâncias de fato sejam significativamente alteradas. Na prática é o seguinte, você vai caminhando, né? Vamos entender aqui que é para frente que se anda. Então você chega a um determinado nível de proteção, você não pode retroceder. Ou seja, se você tem uma lei ou uma norma que garante um determinado nível de proteção, não se pode aprovar uma outra norma que flexibilize esses níveis de proteção. E daí, na atividade jurisprudencial dos nossos tribunais, principalmente, nós temos aí uma série de ações determinando a suspensão, por exemplo, de vários dispositivos legais que são aprovados tanto pela União como também pelos outros entes federados, como municípios ou estados, sempre que essa norma ela acabe flexibilizando a proteção ambiental. E daí, gente, a gente vai chegando aqui ao final dessa nossa exposição, agradecendo, né, a atenção, agradecendo a paciência de vocês e deixando aqui, né, o nosso recado, o nosso desejo de que a partir dessas noções introdutórias, como eu disse, olha, foi muito rápido, foi tudo muito introdutório mesmo, para que a partir disso aqui você possa pegar isso aqui que a gente falou, né, e possa se interessar pelos estudos ambientais e que possa ir se aprofundando em qualquer caminhada que você tenha desejado trilhar em sua vida. E daí a gente vai se despedindo aqui, dando o nosso abraço e deixando o nosso muito obrigado. Gratidão a todo mundo.